uma interpretação que uma vez eu vi numa pregação que eu achei interessantíssimo, é o seguinte: quando Cristo está no deserto e o demônio vai tentar ele, o demônio cita a Bíblia umas 3 vezes. Exato. Então, assim, se até o capeta cita a Bíblia, meu filho, entendeu? E o demônio é o primeiro a ler e fazer uma interpretação particular, né? Pois é. Se você é filho de Deus, então se joga aí, porque tá escrito que os anjos virão te salvar. Então, aí Cristo fala, você leu tudo errado, então, né? Porque não é isso que tá dizendo. E essa questão de pescar também padre da igreja pra tentar refutar alguma coisa, é a mesma coisa, porque assim, os padres da igreja, eles não têm carisma infalível. O que a igreja normalmente considera é o consenso geral dos padres. Então, o que normalmente os padres falam em consenso? Não que por exemplo, Tertuliano não é padre da igreja, ele é escritor eclesiástico. É o que ele falou ali de Mateus 16, 18, ou o que Orígenes falou, não tem o mesmo peso que você pegar, por exemplo, o conjunto dos padres latinos. Exato. Entendeu? Exatamente. E é engraçado essa questão, né? Já trazendo um pouco aqui pro protestantismo. Quando você vai conversar com um protestante, ele cita... É sola escritura, então é claro que mesmo dentro do sola escritura deles, eles admitem um pouco de magistério, um pouco de tradição, porque é impossível você não ter magistério. Todo mundo, você vai ler, você vai entender alguma coisa, você vai interpretar alguma coisa, você tá tendo um magistério particular seu. Mas é engraçado que eles citam alguns padres quando convém, só que eles, mesmo sem perceber, eles estão atribuindo a esse padre um magistério infalível, um magistério de igreja, só que dentro daquele texto. Porque fala assim, mas Santo Agostinho dizia tal coisa sobre Pedro, sobre Mateus 16, sobre tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas tem um livro aqui que Santo Agostinho fala que a pedra é Cristo. Tudo bem, primeiro que isso é fé da igreja também. A pedra angular é Jesus Cristo. Mas por que você está atribuindo um caráter infalível aqui a essa fala de Santo Agostinho, mas quando Santo Agostinho vai falar de Eucaristia, então você não atribui esse mesmo caráter infalível? Então, mesmo dentro do mesmo padre da igreja, você está atribuindo... Em um ponto você atribui aqui um ensinamento dogmático dele. Olha, ele ensinou aqui tal coisa, então por que vocês acreditam diferente? Tá bom, mas às vezes no mesmo livro ele ensina sobre Eucaristia, e por que aqui você não adquire como dogma? Esse é o problema de você não ter um magistério como o magistério da igreja, um magistério divino, um magistério deixado por Jesus Cristo, um magistério confiável para você seguir aquilo que você acredita, porque mesmo se Santo Agostinho eventualmente escreveu alguma coisa que não está de acordo com a fé da igreja, por exemplo, para nós não tem problema nenhum. Para eles que estão citando como um dogma já passa a ter problema, porque, né, como é que você lida com essas duas coisas? E existe também todo um processo de amadurecimento e desenvolvimento orgânico da doutrina. Então, por exemplo, assim, o pessoal sempre gosta de pegar ali que Santo Tomás de Aquino na questão da Imaculada Conceição. O dogma da Imaculada Conceição ele foi esclarecido como dogma no Concílio Vaticano. Na verdade, foi antes do Vaticano I, foi acho que em 1854. Por aí. Né, que cumpriu o IX, né? Ou seja, 600 anos para frente. Ou seja, se eventualmente você tem um debate teológico antes do esclarecimento definitivo de um dogma, isso não tem o menor problema. Exato, e isso não é doutrina. Se Santo Tomás tinha uma opinião diferente antes, isso não é doutrina, o dogma não estava proclamado, existia uma discussão teológica ali acontecendo. A mesma coisa hoje, a gente tem a discussão lá de Nossa Senhora Corredentora, por exemplo. Cara, isso não é dogma ainda, então se tem um documento que fala uma coisa, uma pessoa que fala outra coisa, isso não abala a unidade da igreja, e se amanhã isso se tornar dogma, todo mundo vai falar, então tudo bem. Virou o dogma, se tornou causa dogma. finita, né? Exatamente, acabou. Se tornou dogma, essa é a nossa fé, todos professaremos a fé na mesma coisa. Exatamente. E você estava falando da questão do sola escritura, cara, assim, você estava falando dos xingamentos, a gente recebe muito xingamento também, é impressionante. É impressionante. Faz parte. E uma das questões que a gente sempre vê as pessoas buscando, assim, me prova na Bíblia, me prova na Bíblia. Aí a pergunta geral que fica é onde na Bíblia está que somente a Bíblia tem autoridade infalível, magisterial, inerrante. Muito pelo contrário, né? São Paulo fala, guardai o que nós ensinamos, seja por palavras, seja por tradições, por epístola ensinadas, nossa. Então, é aquilo que é falado ou aquilo que é escrito. Tudo isso nasce de um... Tem um padre que viveu aqui no Brasil, chama Frei Damião. Você deve conhecer ele. Sei. E ele tem um livro muito bom, e ele escrevia para leigos, assim. E ele... Eu até esqueci o nome do livro agora, mas ele escreve... Ele foi padre ali no Nordeste, ele escreve para as pessoas simples mesmo, mas explicando coisas complexas. E aí tem um livro dele que ele fala sobre a regra da fé. Que o que nos diferencia dos protestantes é a regra da fé, enquanto a regra da fé católica é
tradição, magistério e escritura, um tripé, a regra protestante e a regra da escritura. Só que isso tem um problema, e aí você já vai ter o problema mais básico possível, que é, tá bom, mas na época de Jesus, os livros ali do Novo Testamento, por exemplo, foram os únicos livros escritos? Não, você tem vários outros escritos, proto-evangelhos, evangelhos que eram falsamente atribuídos a algum apóstolo e tal. Então, partindo disso, o livro que você carrega na mão hoje, que você considera como sagrado, ele precisou passar por um processo para ser definido como sagrado. E não que, a partir do momento que a igreja proclama aqueles livros como livros sagrados, eles passam a se tornar inspirados, mas eles já eram inspirados. Exato. E a igreja passa por um processo de discernimento para entregar esses livros para a gente e falar assim, esses livros são inspirados. Esse processo de discernimento é justamente a tradição da igreja, o magistério da igreja, só que isso é algo muito sério. Eu virar pra você e falar assim, esse livro aqui foi inspirado por Deus, então o conteúdo que tem nele é um conteúdo divino, que pode levar à salvação da sua alma ou à perdição da sua alma, é algo muito sério. Então é algo que nós humanos não temos capacidade pra fazer isso. Eu não tenho autoridade nenhuma pra virar pra você e falar assim, olha, esse escrito aqui, se você seguir esse escrito, ele é sagrado, você pode ir pro céu ou pro inferno se você desobedecer o que tá aqui. Então, é necessário uma intervenção divina aqui pra gente saber aquilo que é sagrado ou não. E como é que a gente tem essa intervenção divina? Através da Igreja Católica. Então, a Igreja, por ser o corpo místico de Cristo, ela tem autoridade que é do Cristo, mas é dada para a Igreja de discernir isso e falar, olha, esse livro aqui está de acordo com a fé de sempre, com a tradição, porque tradição nada mais é do que a fé que foi sendo passada via oral, né, para os primeiros cristãos quando não tinha nada escrito ainda. Este livro aqui está de acordo com a fé dos apóstolos, este livro aqui não está de acordo com a fé dos apóstolos. Então, hoje, você buscar, mas aonde está na escritura, tudo mais, cara, primeiro que tem muita coisa que tá na escritura, mas você pode não ter a palavra ali, como por exemplo, o purgatório. A doutrina tá lá. A palavra pode não estar. A palavra trindade também não tá. Exatamente. Mas a doutrina da trindade tá lá. Consubstancial. Não tá lá. Não tá lá, mas a doutrina tá lá. Então tem esse primeiro ponto. E o segundo ponto é que, eventualmente, algo pode não estar mesmo. Algo pode não estar. Salvo engano, é no Evangelho de São João ou de São Mateus, no final do Evangelho, que ele fala que nem tudo que Cristo fez está escrito lá, porque se tudo o que Cristo tivesse feito e falado estivesse escrito, a gente não teria livro É a última página do Evangelho de São João, essa aí. Então, a gente não teria livro suficiente ali para escrever tudo. Então, nem tudo que Cristo fez e falou está escrito, mas tudo que Cristo fez e falou é sagrado, porque Cristo é Deus. Então, a gente precisa desse processo de discernimento, de tradição, magistério, escritura, e é impossível existir só a escritura sem existir um magistério, sem existir uma tradição. A diferença só é que, eventualmente, quando você lê algo e você não entende, você vai buscar um magistério humano. Então, é aquele protestante que vai conversar com o pastor, fala, pastor, me explica aqui. O pastor ele não tá fazendo nada diferente do que um magistério, ele tá te ensinando o que está escrito ali, só que o problema é que ele tá ensinando segundo o que ele entendeu. Sobre a ótica dele. Sobre a ótica dele. Isso é muito perigoso, porque, assim, por melhor que seja a pessoa, não deixa de ser uma pessoa, não deixa de ser um ser humano, pecador, com as suas tendências naturais ao pecado, a partir da natureza decaída do homem, claro, mas é um ser humano com as suas concupiscências, um ser humano que é falho, que pode ler e entender uma coisa errada. E como é que você confia a salvação da sua alma nisso? Não é muito melhor confiar a igreja deixada por Cristo, né? Então, e o Frei fala muito disso no livro dele. Putz, eu esqueci o nome agora, mas depois... Não, a gente deixa aqui na descrição depois pro pessoal. Depois o pessoal pega aí, é um livro muito bom. Você falou algumas questões aqui que eu fiquei remoendo, né, que são muito interessantes. Em primeiro lugar, sobre a questão do ensinamento pessoal de cada denominação, né. Eu puxei um dado que ele já está desatualizado, de 2023, do Center of Study for Global Christianity, que é um centro de estudo de um seminário protestante. E lá eles fazem, né, um levantamento estatístico das diversas denominações que existem ao redor do mundo. Até o meio de 2023, por isso que eu estou falando que está desatualizado, eles deram dado, isso não é dado meu, de 47.300 denominações diferentes. E aí quando você pega, por exemplo, fala assim, não, mas todo mundo aqui acredita somente na Bíblia, só na Escritura, e fala assim, cara, então faz o seguinte, junta aqui 20 caras de cada denominação diferente, vamos falar... Batismo é necessário para salvação ou não? A Eucaristia é simbólica ou é realmente presença real? Batiza criança ou não batiza criança? E vai embora. Você vai ver que assim, a quantidade de
vamos dizer assim, de noções teológicas distintas e todos eles advogando a autoridade extrema e suprema da Escritura, você consegue falar que você está fazendo isso, mas na prática cada um está acreditando numa coisa completamente distinta. E eles falam que a Escritura se interpreta por si só. Bom, se interpretasse por si só, vocês não teriam todas essas divergência. Primeiro que a Escritura não tem um cérebro, né? Porque você precisa de uma consciência humana para interpretar um texto. Um texto não fala assim, ele fala em voz alta, isso aqui que eu quis dizer, entendeu? Quis dizer tal coisa, né? A consciência, a interpretação é uma função humana. Sim. Né? Não é uma função... O livro é sagrado. Mas ele não tem a consciência para se auto-interpretar. Mas, por favor. E uma outra coisa que eles falam também é que essas diferenças não são diferenças fundamentais. Como que não é fundamental? Nossa. Se eu encaro o batismo como algo necessário para a salvação, ou seja, eu leio os trechos bíblicos e eu interpreto que eu preciso me batizar para ser salvo. Se eu não for batizado, que é o que Cristo fala, quem não renascer da água e do Espírito não será salvo. Eu preciso, então, renascer da água, eu preciso ser batizado para ser salvo. Como é que isso não é uma diferença fundamental? É uma diferença fundamental. Você sabe um outro ponto que pega muito também, e tem um amigo meu que esse foi o ponto de virada para ele, e no livro Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn, não lembro se é ele ou se é a Kimberly, a mulher dele, que também se converte por isso, que é o tema da contracepção e da abertura à vida. E aí esse meu amigo, ele era presbiteriano, e isso começou a incomodar ele, porque ele falou assim, isso é um tema importante. É importante você saber se agrada a Deus ou não a contracepção, porque a gente está falando sobre gerar uma nova vida, então sobre dar continuidade ao plano de Deus para a humanidade. Não só para minha vida, mas para a humanidade. Então, eu me caso para formar uma família. E como é que eu não sei se eu posso evitar um filho, se eu não posso, tal? Eu tô interferindo diretamente nos planos de Deus para minha vida e para a humanidade, né? E ele foi conversar com um pastor. E aí um pastor dele disse uma coisa, falou que não tinha problema ele usar métodos contraceptivos e tal. Aí ele foi conversar com outro pastor dentro da mesma igreja. E o pastor falou assim, não, tem problema sim. Não pode usar. Aí ele falou, mas como é que a gente dentro da mesma igreja não tem essa unidade? E aí isso começou a incomodar ele. E aí ele começou a pesquisar. E aí ele foi falar com pastores de outras denominações também. Aí um falava uma coisa, o outro falava outra coisa. Isso foi incomodando muito ele. E ele era aquele, mais do que protestante, um anticatólico, né? Porque no fim do dia, eles falam que não tem diferença entre as diferentes denominações, porque eles são mais anticatólicos do que protestantes, né? E aí ele começou a perguntar pra vários e ninguém tinha uma resposta. E aí ele deu o braço a torcer, tá, eu vou ver o que a Igreja Católica fala. Aí ele se deparou com o Humanae Vitae, do Papa Paulo VI, que é bem quando tá surgindo ali os anticoncepcionais, revolução sexual e tudo mais. E aí a igreja, surge essa questão do anticoncepcional, que é uma coisa nova, e a igreja fala, tá, como é que a igreja vai se posicionar com relação a isso? E é muito interessante que o Papa, ele convoca um grupo de estudos, um grupo de bispos, para estudar a questão à luz do que a igreja ensina, e eles não chegam a um consenso. E alguns deles até falam que a igreja deveria ser favorável, ou não deveria problematizar essa questão. E aí que você vê o agir do Espírito Santo, né? O agir do Espírito Santo não tá o tempo inteiro, mas nas questões fundamentais, sempre tem o Espírito guiando. E aí o Papa, mesmo lendo o relatório deles e com alguns bispos indicando que a igreja deveria ser favorável, ele reflete em cima daquilo e ele escreve a Humanae Vitae, que é completamente contrário a tudo, né? Então ele se depara com isso, aí ele vai se deparar depois, aí ele se interessa, aí ele vai ler a Teologia do Corpo, São João Paulo II, e aí ele fala, tá, aqui tem uma clareza doutrinal muito clara, porque... É claro que anticoncepcional não tá na Bíblia, porque não existia essa palavra, nem essas questões antes. Só que a partir do momento que surge isso, e a igreja tem documentos claríssimos sobre isso, e a fé da igreja é una com relação a isso, e é uma fé que não surge a partir de algo novo, mas surge a partir da fé de sempre da igreja. Então, as referências, quando a igreja utiliza para elucidar uma questão dessa, são os pais da igreja, são concílios anteriores, são documentos anteriores, é a própria Sagrada Escritura. Então você está pegando uma doutrina que está nas Sagradas Escrituras, na fé de sempre da igreja, e aplicando a um problema moderno. Isso é uma unidade de ensinamento que não se encontra em lugar nenhum. E isso despertou a conversão dele. Aí, lógico, foram longos, acho que 4 ou 5 anos até ele se converter de fato, mas foi isso que deu start, assim, essa falta de unidade dentro de um tema importante que é a contracepção, né? Nossa, com certeza. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.